Senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius, eu quero, em primeiro lugar, saudá-lo por esta iniciativa que coloca a Ordem dos Advogados do Brasil no seu papel de protagonista no que se refere à Lei de Acesso à Informação e à Lei da Transparência, uma vez que a Ordem absolutamente não poderia estar ausente desse movimento da sociedade brasileira pelo acesso à informação. Vossa Excelência coloca a Ordem no seu devido lugar ao inseri-la desta forma nesta mobilização que o Brasil experimenta nos últimos anos no caminho do incremento da transparência pública e do acesso à informação, instrumentos, mais do que instrumentos, pré-requisitos que são para o exercício da cidadania. Meu colega Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, Fernando Rodrigues, representando aqui, de certo modo, o movimento da imprensa, dos jornalistas, todos em prol do acesso à informação, e dou aqui o meu testemunho do seu papel decisivo há 7, 8 anos atrás, quando se iniciou a elaboração do projeto de lei no Conselho da Transparência Pública, da CGU, para a Lei de Acesso à Informação. O senhor senador Capiberibe, autor da Lei Complementar 131, também comemorada nesta data, Gil Castelo Branco, dirigente da ONG Contas Abertas, que tem sido parceira fundamental nesta movimentação da sociedade brasileira, demais integrantes da mesa, minhas senhoras, meus senhores, não sei se será possível visualizar na tela a apresentação de alguns slides, de algumas transparências para melhor sintonizarmos com o tema que pretendia aqui expor, não sei se será visível ali, mas quero dizer-lhes que preocupei-me em trazer aqui uma demonstração concreta do que vem sendo feito na esfera do Poder Executivo Federal brasileiro, na expectativa de que o modelo, a experiência do Poder Executivo Federal sirva de modelo e de estímulo para outras esferas da Federação, estados e municípios, que ainda precisam fazer um esforço maior para cumprir não somente a Lei do Acesso à Informação, que completa agora 1 ano de vigência, mas para cumprir a própria Lei Complementar 131, de autoria do senador Capiberibe, que entra no seu 4º ano e que já deveria estar plenamente implementada em todos os municípios brasileiros, agora no mês de maio, e ainda estamos, infelizmente, longe de alcançar este estágio. Mas, como disse, pretendia mostrar-lhes, não apenas em discurso, mas em elementos concretos, o que vem sendo a experiência no plano federal. Com algum esforço, talvez possam observar ali na tela um resumo do que foi a evolução, a linha do tempo do incremento da transparência pública e do acesso à informação no Brasil. Há pouco mais de 10 anos, praticamente nada tínhamos, a não ser, na Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns dispositivos que se preocupavam com a garantia da transparência, pelo menos na área fiscal, financeira, para a população. Em 2003, cria-se a Controladoria Geral da União e, pela primeira vez, um órgão público no sistema federal de governo aparece com a atribuição e encargo específico de incrementar a política de transparência pública em toda a administração federal. Em 2004, cria-se o Portal da Transparência, da CGU, que hoje transforma-se numa referência global, internacional, uma vez que, com a evolução natural do que ali se propunha e estimulados em 2009 pela Lei Complementar 131, o governo federal passa hoje a exibir diariamente, portanto, em tempo real, na manhã de cada dia, todos os gastos federais realizados por todos os órgãos públicos federais até a noite anterior.
com os detalhes de empenho por empenho, despesa por despesa, quem pagou, quem recebeu, a que programa, a que ação de governo corresponde àquele gasto público, entregando à população os elementos, os requisitos básicos para o exercício da cidadania, do controle social, que cabe ao cidadão mais até do que a qualquer outra instituição. Neste portal se expõe diariamente todas as despesas, desde aquela que é o pagamento de um salário ao servidor, o pagamento de uma diária de viagem, o pagamento da Bolsa Família a cada cidadão em cada cidade, permitindo aos concidadãos verificarem, fiscalizarem se alguém do seu conhecimento, sobretudo nas comunidades menores em que todos se conhecem, alguém está recebendo indevidamente, alguém que não deveria ser elegível para receber aquele benefício, do mesmo modo que se divulga os pagamentos feitos às construtoras, aos fornecedores e às empreiteiras. Todos os pagamentos estão ali, obviamente, com a exclusão das despesas de caráter sigiloso por lei. Em seguida, em 2005, vem a ampliação do uso do pregão eletrônico. Em 2006, 2007, a instituição do cartão de pagamento do governo federal, que permite colocar na internet as faturas dos pagamentos de todas as despesas de pronto pagamento e suprimento de fundos, que antigamente eram objeto de uma absoluta caixa preta, porque eram realizadas através do saque do dinheiro na conta bancária, dinheiro que ficava na gaveta do servidor, e ele ia fazendo os pagamentos e prestava contas depois ao ordenador da despesa, alguns meses depois, e a população jamais ficava sabendo do que ocorria. Neste mesmo ano, cria-se o sistema de acompanhamento dos convênios, das transferências voluntárias no Ministério do Planejamento. Sistema esse que demorou muito mais do que o que deveria para ser complementado como está agora, e ainda não está no grau de transparência que entendemos que ele precisa estar. Nem todas as operações são ainda acessíveis a toda a população, mas, pelo menos no que se refere à ampliação como instrumento de controle para os órgãos de controle e para a gestão dos recursos transferidos, já é uma ferramenta de grande importância. Em 2008, criamos na Controladoria o cadastro das empresas punidas, sancionadas por prática de atos de inidoneidade e outros, de modo a dar eficácia a uma norma existente desde 1993, na Lei das Licitações, na Lei 8666, mas que não tinha nenhuma eficácia efetiva, que é a norma que estabelece que uma empresa punida por um órgão não pode fornecer mais a nenhum outro órgão da administração pública. Isso era uma letra morta, porque a empresa punida por um órgão aqui não era do conhecimento do órgão ao lado, que continuava, portanto, admitindo a sua participação nas licitações e no fornecimento. A partir da criação desse cadastro, dando-se transparência às sanções aplicadas, há condições de efetivamente dar vigência a essa norma da Lei de Licitações. Em 2009, vem a lei de iniciativa do senador aqui presente, que é denominada Lei da Transparência, que obriga a todos os entes da federação a divulgarem em tempo real nos seus portais todos os gastos públicos. Infelizmente, não só em termos numéricos, ainda muitos municípios não atendem ainda à exigência, mas também em termos qualitativos, como vem sendo apurado por iniciativa das contas abertas no ranking que vem fazendo do grau e da qualidade de cumprimento dessa exigência pelos estados, e não sei também se já pelos municípios, alguns municípios. Em 2010, criamos, dentro do portal da transparência, os sites específicos para expor para a população as despesas nos investimentos voltados para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos. E, em 2011, o Brasil, mercê da sua evolução nessa área, é o primeiro país convidado pelo governo dos Estados Unidos para ser o primeiro parceiro de uma iniciativa global
que visa conclamar todos os países democráticos do mundo a avançar em iniciativas do que se denomina hoje governo aberto. Esta sigla OGP, em inglês, que significa Parceria por Governo Aberto, essa parceria, da qual o Brasil é um dos coordenadores, juntamente com 8 países, já conta com mais de 60 países que se propõem a avançar naquilo que, como o presidente da OAB aqui se referiu, talvez seja a forma moderna da prática da democracia direta, valendo-se da evolução tecnológica, valendo-se do que a tecnologia proporciona. Hoje, volta a ser possível pensar na utopia da participação efetiva de todos os cidadãos no controle do poder, no controle não só das despesas públicas, mas no controle de todos os atos da administração pública e dos governos. Essa iniciativa por um governo aberto caminha nessa direção. Para o país participar, ele precisa ter um certo nível, atingir um certo nível de transparência fiscal e orçamentária, expondo os seus gastos, precisa exercitar formas de participação dos cidadãos em iniciativas, por exemplo, como iniciativa parlamentar de leis, como as mobilizações do Brasil em torno da lei da ficha limpa e outras iniciativas desse tipo, orçamento participativo, precisa ter algum mecanismo de obrigatoriedade de declaração patrimonial das autoridades públicas para os órgãos de controle e para a população, e assim por diante. Esses requisitos mínimos, entretanto, não são considerados satisfatórios, são o ponto de partida. O país tem que apresentar a cada ano o seu plano de novos passos, novos avanços no incremento da transparência. E é isso que o Brasil já está fazendo, e já estamos no 2º plano anual do Brasil nesse compromisso internacional. 2012 é o ano da grande mobilização, também coordenada pela Controladoria, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, na realização da primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social e Participação Social. Com isso, realizamos conferências nos municípios, depois nos estados, culminando com a Conferência Nacional em Brasília, no ano passado, mobilizando cerca de 1 milhão de cidadãos brasileiros nesse debate, do qual resultaram 80 propostas de novas medidas de transparência a serem discutidas e adotadas pelo governo. É o ano também da Lei de Acesso à Informação, a 12.527, sobre a qual eu falarei um pouco mais, e é o ano também do lançamento na internet da divulgação das remunerações de todos os servidores públicos federais, civis e militares, desde a presidenta da República até o servidor mais modesto. Temos 570 mil servidores civis com a sua remuneração detalhada, seu contra-cheque detalhado na internet, com exclusão apenas daquelas parcelas que são de decisão estritamente individual e, portanto, devem ser protegidas, como pagamento de pensões e empréstimos consignados. Tudo mais é divulgado. Do mesmo modo, neste ano, lança-se na internet o cadastro de entidades sem fins lucrativos punidas, as ONGs, que incidiram na prática de ilícito, do mesmo modo que empresas ficam impedidas de celebrar novos convênios, é o CEPIM, Cadastro de Entidades Impedidas, e o CEAF, que é o Cadastro de Agentes Públicos Federais que sofreram sanções. Já são cerca de 4 mil excluídos da administração pública federal pela prática de atos ilícitos mais graves. O que faltava ao Brasil, depois de progredir tanto em matéria de transparência pública? Faltava a lei que regulamentasse o direito de acesso à informação, aquela informação específica do interesse do cidadão de acessar determinado documento. Porque era possível que, apesar de toda a divulgação feita das despesas, das receitas e de tudo mais, isso não fosse suficiente, não atendesse
ao desejo, ao interesse e ao direito do cidadão de ter acesso a um determinado documento, produzido ou detido pela administração pública. Regulamentou-se, então, finalmente, quase 25 anos depois, o preceito constitucional, que já garantia, desde 88, esse direito. Preceito esse, que é o inciso 35 do artigo 5º, que tinha sido regulamentado na sua parte negativa, na parte que dizia, excetuadas aquelas informações necessárias à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, a exceção já tinha sido fartamente regulamentada. O sigilo estava fartamente regulamentado por sucessivas leis e decretos. Mas a parte afirmativa da norma não tinha regulamento. Finalmente veio a Lei 12.527, que regulamenta, dando os procedimentos, estabelecendo os prazos, inclusive as sanções para os servidores que descumprirem. Divulgada a lei, era preciso implementá-la. Promulgada a lei, era preciso implementá-la. O Brasil teve o prazo mais curto de todos os países de que temos conhecimento. Teve 6 meses entre a aprovação da lei e a sua entrada em vigor. A vacatio legis mais curta de todos os países. O Reino Unido teve 5 anos. Outros países, como Estados Unidos, México, Chile, tiveram 2 anos, 3 anos, 1 ano. O Brasil teve 6 meses. Muitos duvidavam da capacidade da administração pública brasileira preparar-se em tão curto espaço de tempo. Mas ela se preparou, sim, porque havia vontade política e houve determinação e dedicação de um conjunto de servidores públicos, profissionais, dedicados, competentes, que fizeram isto transformar-se em realidade. A primeira providência foi cuidar do que nós denominamos transparência ativa, que é o incremento, ainda maior do que o que já havia, da divulgação espontânea pelo órgão de determinadas informações. O mínimo é previsto na lei. Além disso, o órgão pode aumentar, acrescentar. Por exemplo, as competências do órgão, os seus principais projetos, seus programas, suas atividades, os relatórios de auditoria, as licitações, são informações que têm que ser divulgadas espontaneamente, não precisa aguardar o pedido do cidadão. De outro lado, o que denominamos transparência passiva, que é aquela solicitada pelo cidadão, a transparência mediante demanda. Para isso, criamos o serviço de informação ao cidadão em todos os órgãos e entidades, pelo menos a nível central, de cada ministério, de cada autarquia, de cada fundação. E a terceira providência foi o monitoramento, com reuniões para discutir as providências a serem tomadas por cada órgão, a capacitação dos servidores, a verificação do andamento de cada uma das medidas necessárias, inclusive a elaboração do decreto regulamentador. Tudo isso nesse período de 6 meses. O sistema eletrônico foi o passo seguinte. Sistema eletrônico que permite a qualquer cidadão, sem sair da sua casa ou do seu trabalho, fazer o pedido de informação. Ele não precisa ir ao SIC do órgão, ele pode fazer, obviamente, de sua residência. Dentro do sistema, ele pode acompanhar o cumprimento do prazo, acompanhar e consultar a resposta, apresentar reclamação quando não houver resposta no prazo legal, ou seja, diante da inércia, da omissão, ele tem um instrumento da reclamação, a CGU, e ele pode, depois de recebida a resposta, apresentar o recurso. É obrigatório que, na resposta do órgão, seja esclarecido o direito ao recurso e a quem ele pode recorrer. A autoridade imediatamente superior àquele servidor, e depois ao ministro da área, e depois à Controladoria Geral da União, na forma do decreto. Ao mesmo tempo, cuidamos da capacitação dos servidores. Os servidores destinados a trabalhar diretamente no serviço de informação, em número de cerca de 700, foram capacitados de modo mais operacional. 38 órgãos superiores e 80 entidades da administração indireta. E um curso à distância virtual, jamais no nível de conscientização,
alcançou mais de 6 mil servidores federais. Também, para contribuir na disseminação da lei, foram distribuídas mais de 260 mil cartilhas, explicando mais detalhadamente o que é essa lei de acesso, o que ela representa para o cidadão. O decreto regulamentador, o decreto 7.724, foi também elaborado nesse período. Com a lei em vigor, em maio do ano passado, há um ano, portanto, nós passamos a analisar experiências de outros países com a implementação para bebermos um pouco, digamos, nessa jurisprudência, seja judicial propriamente, seja administrativa, dos diversos países que, antes do Brasil, já tinham uma lei semelhante em funcionamento, como Estados Unidos, México, Chile e outros. Nesse mesmo período, foi constituída a comissão mista de ministros prevista na lei, que é a última instância para quando se trate de pedidos de reclassificação ou desclassificação de documentos. Tudo isso feito, eu agora passo a rapidamente lhes dar uma ideia dos números do que se conseguiu até aqui. Os números que estão na primeira coluna se referem ao balanço formal que está sendo encaminhado ao Congresso Nacional, que cobre o período até 31 de dezembro. Mas na coluna da extrema-direita, nós colocamos um dado atual, até maio, até poucos dias atrás, nessas informações, para que, acho que aqui devemos nos ater à informação mais atual, que é a que interessa. Até aqui foram recebidos 87 mil pedidos de informação, que é o último número ali embaixo à direita, 87 mil pedidos de informação. As respostas têm sido dadas num prazo médio de 11 dias. Quero lembrar que a lei permite 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Os órgãos federais não estão utilizando esse tempo total, estão respondendo numa média de 11,4 dias. Desses 87 mil pedidos até o dia 8 de maio, 66 mil, ou seja, 78%, já tinham sido atendidos com acesso concedido, ou seja, resposta positiva. 1.500, isto é, 1,7%, com acesso concedido parcialmente. E 9% dos casos o acesso tinha sido negado. Em 1%, o processo estava pendente, com prazo já expirado. Em 3% dos casos, não pôde ser atendido porque a informação inexistia. Em 3,7%, o órgão não pôde atender porque o pedido caía fora da sua área de competência. Em 1,4%, a pergunta era repetida. Em 0,75%, o pedido não tratava propriamente de uma solicitação de informação. E eu explico. Em alguns casos, as pessoas estão usando a Lei de Acesso à Informação, a lei, na busca da correção de uma injustiça. Ou seja, se ele, digamos, pediu um benefício previdenciário, não obteve, ele usa a lei, na verdade, não para ter acesso, por exemplo, ao fundamento da decisão denegatória, que seria perfeitamente legítimo, mas para querer alterar a decisão. Ou seja, buscar fazer justiça através da lei. Não é a finalidade da lei, não é possível dentro desse procedimento. Obviamente, para isso, ele deve usar os recursos normais, seja previsto na lei do processo administrativo geral, seja no procedimento específico da Previdência Social, ou do que se trate no caso específico. E temos ainda 2.700 pedidos em tramitação dentro do prazo. Esses números nos dão uma sensação muito positiva para o primeiro ano de experiência num país que não tinha nenhuma cultura de acesso à informação, nenhuma tradição de organização das suas informações, porque, às vezes, a dificuldade é recuperar a informação, uma vez que não havia nenhuma tradição de gestão documental na administração pública brasileira.
quadro seguinte, eu não vou me deter aqui nos detalhes, mas deixarei esta exposição aqui à disposição da OAB, para que todos depois possam consultá-la em detalhe. Nós detalhamos os motivos da negativa de acesso. Em 4% dos casos, por se tratar de dados de natureza pessoal, de terceiro, portanto, não podem ser acessados por alguém que não seja o próprio dono da informação. Em 0,5%, a informação era sigilosa e estava classificada naquelas hipóteses excepcionais que a própria lei prevê, como reservada, secreta ou ultrasecreta. Em 0,7%, o pedido exigia um tratamento adicional. Esta é uma outra questão que nós todos vamos precisar acostumarmos a isso. Ou seja, o cidadão tem direito a pedir acesso à informação que existe, produzida ou mantida pelo órgão público. Mas a lei não significa que o órgão público seja obrigado a elaborar um documento, elaborar um estudo, uma análise a partir do desejo do cidadão. Não é possível elaborar um paper, elaborar um estudo, não é disso que se trata. Então, há casos em que os pedidos implicariam um tratamento de informações para a produção da informação analítica, do estudo que o cidadão solicita. Em outros casos, o pedido era incompreensível, em outros, o pedido tratava de um processo decisório que está em curso e, portanto, será acessível ao seu final, ou de uma investigação. Em alguns casos, o pedido é desproporcional ou desarrazoado, o que, obviamente, implica em uma área inevitável em qualquer aplicação de qualquer texto legal, de um juízo subjetivo do que é, do que não é desarrazoado ou desproporcional. Aqui, rapidamente, os órgãos mais demandados, o que os cidadãos estão pedindo, estão procurando mais em termos de órgão, em termos de conteúdo do pedido, não temos ainda essa análise. Mas, em termos de órgão, já dá para ter uma ideia. A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, é a campeã de solicitações. São informações sobre o seguro obrigatório de veículo, o DPVAT, e todos os advogados sabem bem por quê. Né? São informações sobre a regularidade de seguradoras ou de corretores de seguro. Em segundo lugar, o INSS, é um tanto óbvio e esperado. No caso da SUSEP, nós não imaginávamos. O INSS é previsível. Depois vem a Petrobras, o Banco Central, a Caixa Econômica, o Ministério da Fazenda, o Planejamento, Ministério do Trabalho, o MEC e IBAMA, nessa ordem dos 10 mais procurados. O perfil do solicitante não é uma informação muito completa, porque não é obrigatório o preenchimento de certos campos, é facultativo. Então, nós temos aí uma informação que não é muito completa. 95% dos casos são pessoas físicas e apenas 5% são pedidos de empresas. Também, quanto à instrução, sem instrução formal, 1%, com ensino fundamental, 5%, ensino médio, 26%, ensino superior, 60%, e mestrado e doutorado, 8%. É previsível, né, que as camadas mais instruídas, mais informadas, estejam fazendo maior uso da lei. Mas isso também chama atenção para a necessidade de encontrarmos meios de divulgar esta lei para as camadas que tiveram menos acesso à educação e à informação. E, nisso, os órgãos de comunicação, rádio e televisão, podem ajudar mais até do que a imprensa escrita, naturalmente, e a internet. Em termos de recursos, um dado importante que eu quero salientar é que, do total de pedidos atendidos até agora, apenas 6,6% foram objeto de recurso, o que indica para nós um percentual de satisfação bastante alto, da ordem de 94%, porque quem não está satisfeito recorre, sobretudo quando o recurso não custa nada, senão apertar um botão e dar um clique na internet.
Depois, aos percentuais de recursos para as instâncias subsequentes, que são, obviamente, em percentuais bem menores. Em seguida, nós temos alguns dados sobre os recursos na controladoria, detalhes que não são fundamentais aqui agora. Eu passaria, afinal, para alguns destaques de alguns pontos que nos parecem importantes, que têm ido, em alguns casos, além do que a lei exigia. A publicação da remuneração individualizada regulamentada em decreto do Poder Executivo, baseada no princípio que está na lei de que a regra é a abertura de toda a informação, o sigilo é a exceção e regra elementar de direito. As exceções se interpretam restritivamente. Como não há nada dizendo que a remuneração é sigilosa, então entendemos que ela é divulgável e acessível. E, por isso, o decreto regulamentador estabeleceu a obrigatoriedade da abertura das remunerações no Poder Executivo Federal. Felizmente, tem sido confirmada no Poder Judiciário. Ocupação de imóveis funcionais era uma caixa preta alguns anos atrás. O Ministério do Planejamento, espontaneamente, tomou a iniciativa de divulgar de forma ativa esta relação de imóveis funcionais. O Banco Central, no mesmo dia em que entrou em vigor a lei, passou a divulgar as decisões do Copom com os documentos técnicos, apresentações de conjuntura de 1999 em diante. O Ministério das Comunicações passou a divulgar a lista consolidada das sanções aplicadas a emissoras de rádio e TV e outros dados indicadores do setor. São apenas alguns exemplos de iniciativas que foram estimuladas pela lei, que vieram na esteira da lei, com exceção, é claro, da remuneração, que, no nosso entendimento, a lei em si já determina ao não excluí-la. Destaques também em matéria dos pedidos de informação, eu destacaria aqui um pedido que foi indeferido na primeira instância e, no recurso, o ministro de Estado competente deu provimento ao recurso. Era um pedido onde o cidadão queria ter acesso à relação detalhada dos armamentos comercializados por empresas brasileiras para outros países, discriminando o nome do fabricante, do comprador, volume e valores, desde 1990. A primeira resposta foi negativa. A informação era sensível, era sigilosa. No recurso, o ministro deu provimento ao recurso e abriu a informação. Ministério da Defesa. No Ministério da Justiça, houve um pedido de informação sobre a deportação dos boxeadores cubanos, lembram disso, nos Jogos Pan-Americanos, em 2007. No primeiro momento, foi indeferido pela Polícia Federal. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, deu provimento ao recurso, mandando ocultar apenas os trechos relativos à intimidade e à vida privada das pessoas. Todo o restante do processo foi aberto, porque não havia motivo para não ser. Foi solicitado ao Ministério das Relações Exteriores a lista de todas as passagens aéreas e diárias de hotel no Brasil e no exterior paga a servidores do Itamaraty nos últimos 5 anos, discriminados de acordo com o nome do servidor, função, valor, gasto e motivo da viagem. O Ministério atendeu de forma racional, inteligente, entregando ao solicitante, no primeiro momento, a planilha, porque a informação é extremamente volumosa, e dizendo que ao cidadão que os dados estavam à sua disposição, na medida em que ele quisesse acessar processo por processo de cada ano, uma vez que não era possível, nem razoável, entregar-lhe aquele volume de papel de uma só vez. E o cidadão recebeu a informação com dia e hora para ele comparecer e definir exatamente por onde ele queria começar. Estas são algumas das experiências que temos catalogado. Algumas questões continuam controvertidas, e é natural, na implementação de qualquer lei, sobretudo numa área em que o país, repito, não tinha cultura nem tradição. Alguns casos, pedidos que constituem, na verdade, consultas,
algumas de caráter jurídico. Em outros casos, não é um pedido de informação, mas é uma reclamação, é uma denúncia, é uma sugestão. É claro que não pode ter uma resposta de pedido de informação. Nós reencaminhamos para os canais próprios de denúncia, no caso, na própria controladoria, ou onde seja. Quando é uma consulta de caráter jurídico, se for o caso, encaminhamos ao meu colega, o ministro Luiz Adams. Se não for o caso, dizemos que a controladoria ou a AGU não são órgãos de consulta. Pedidos descabidos que, às vezes, negados, o cidadão, ao invés de recorrer contra a negativa, ele reformula o pedido em sede de recurso. Ou seja, é uma esperteza, mas nós não estamos obrigados a nos curvar a ela, porque, no recurso, o órgão tem apenas 5 dias para atender. Ele, ao invés de fazer um novo pedido corretamente, que daria 20 dias prorrogáveis por mais 10, ele recorre. Só que, no recurso, ele muda completamente o objeto do pedido. Na verdade, é um novo pedido, não é? Disfarçado de recurso. Em outros casos, como já mencionei, o cidadão busca fazer justiça através da lei, que realmente não é o caso. Aqui são alguns exemplos do que a lei tem contribuído como fonte de notícias para os jornalistas, sobretudo jornalistas investigativos competentes, como os que encontram aqui na mesa, que têm feito ampla utilização da lei de acesso à informação. Cada vez mais nós vemos a lei cumprir também essa finalidade. Não é a única, a lei se destina, claro, a todos os cidadãos, mas é evidente que, para o jornalismo investigativo, ela é fundamental. Aqui apenas um exemplo para que os que não conhecem saibam como é divulgada a remuneração dos servidores públicos federais. Fazemos a distinção entre o que é a remuneração básica mensal normal do que é remuneração eventual, que às vezes é uma gratificação, são pagamentos de atrasados que se acumulam para que isso não seja fonte de indevidas interpretações. Isto é separado, é destacado, a remuneração mensal normal e a remuneração eventual. Depois vem as deduções obrigatórias, imposto de renda e previdência, as demais deduções, excluídas aquelas de caráter pessoal, como disse, que respeitam a vida privada. Verbas indenizatórias e depois jetons, se for o caso. Aqui havia uma parte sobre a transparência como instrumento de gestão. Eu vou passar ao largo dela, porque já me estendi além do tempo que deveria. A exposição estará disponível para os senhores. Quero apenas, para encerrar, mencionar o problema nas outras esferas federativas. Fizemos um levantamento há pouco tempo do estágio de implementação da lei nas demais esferas e constatamos o que já se sabia, de que o ritmo não é o mesmo da administração federal. 12 estados apenas haviam regulamentado a lei, não é implementado, é regulamentado. 14 não haviam regulamentado. Os que estão em vermelho são os que não regulamentaram. Os que estão em verde são os que regulamentaram. E quanto às capitais, apenas 10 haviam regulamentado, 17, incluindo Brasília, 10. Brasília está entre as que regulamentaram. E aqui, num gráfico circular, a mesma informação. A CGU não tem atribuição legal para intervir ou interferir, obviamente, nas demais esferas federativas nem nos demais poderes. Todavia, nós entendemos que devíamos tomar a iniciativa de oferecer ajuda, colaboração aos estados e municípios que se interessem. Por isso, lançamos um programa denominado Brasil Transparente, que visa apoiar os estados e as prefeituras que tenham interesse
e manifestem esse interesse, oferecendo-lhes assistência técnica na regulamentação, na elaboração dos atos regulamentadores, oferecendo capacitação para os servidores, oferecendo-lhes os códigos-fonte do sistema eletrônico de controle dos pedidos de acesso e oferecendo-lhes também suporte técnico para a implantação de portais de transparência. Já temos perto de 400 termos de adesão assinados por municípios que manifestaram esse interesse. E a ideia é, dentro das nossas possibilidades, das nossas limitações de recursos humanos, oferecermos essa assistência de modo a que, em todas as esferas da administração brasileira, nós tenhamos avanços em transparência e em acesso à informação, que, como disse e repito, considero requisitos essenciais para o exercício da cidadania, para a participação cidadã, para o controle da corrupção e para a verdadeira melhoria da gestão pública. Peço que me desculpem se ultrapassei o tempo previsto, mas apenas procurei atender ao convite e ao pedido do presidente da Ordem, no sentido de que lhes trouxessem um depoimento sobre a experiência e a importância dessas medidas, às quais a OAB se incorpora e que eu vejo neste ato a maior importância e que esta data, sem dúvida nenhuma, ficará inscrita na história da OAB, porque ela agora coloca-se no seu verdadeiro papel de uma instituição que sempre liderou os grandes movimentos da sociedade brasileira e não poderia estar fora desta iniciativa. Muito obrigado a todos.